pregação de hoje, eu vou focar no espinho na carne. Esse tema que aparece aqui no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para isso eu vou ler o contexto todo e eu quero pregar sobre o que não é, o que é e para que serve o espinho na carne, tá bom? É um pedido de Ana Stuckless, nossa ouvinte assistente cadeira cativa, e ela fez esse pedido a semana passada, lembrou hoje, então eu não posso deixar um pedido de vocês em branco, né? Então vamos lá. Segundo aos Coríntios 12 diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras especiais demais, as quais não é lícito o homem nem falar delas. Disso sim me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, ou seja, com exceção em minhas fraquezas, das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, porque direi a verdade, mas deixo isso para lá, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí vem agora o versículo-chave, versículo 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse é um texto muito especial, porque nós conhecemos pouco sobre este elemento aí que Paulo está chamando de espinho na carne. Conhecemos pouco sobre para que ele serve, o que ele é, e, consequentemente, assim como Paulo orou 3 vezes para que Deus o retirasse dele, nós também sempre pedimos a Deus que retire os nossos espinhos na carne, né? Isso é uma palavra, um termo figurado para significar algum problema que nos aflige, e nós queremos viver sem problemas, nós queremos viver sem dor, nós queremos viver sem nada que seja complicado. A gente quer sombra e água fresca, na verdade é isso que a gente quer. Então Paulo vai desenvolver nesse pedaço de texto este assunto do espinho na carne como tema central. E ele vai dizer, olha, há 2 coisas em mim, ou 2 categorias de coisas em mim, que são antagônicas, que são contrárias. A primeira são as coisas sobrenaturais que eu vivi. Elas são tão especiais que eu não posso nem contar para vocês. São experiências que eu tive com Deus e que me fazem realmente gigantes, ou gigante. Mas eu não posso nem contar. Foi uma experiência mística, sobrenatural. Foi boa demais. É como aquela experiência de Pedro, Tiago e João lá no monte, quando Jesus se transfigura. Eles querem criar barracas lá em cima do monte para que eles não terminem aquela experiência nunca. A segunda são as minhas mazelas,
minhas fraquezas, minhas angústias, minhas decepções. Ele termina o texto dizendo isso. Então, ele começa o texto no versículo 1 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios, falando sobre essas coisas que ele diz que são inefáveis, ou seja, especiais demais, inexplicáveis. E ele termina no versículo 10 falando de injúrias, necessidades, perseguições, angústias e por aí vai. Então, Paulo coloca no pacote esses dois conjuntos de coisas, aquilo que é bom demais da vida e aquilo que é ruim demais na vida. E no meio ele coloca uma terceira categoria de coisa, que é a categoria do espinho na carne. E ele diz, olha, eu tive um espinho na carne, eu tenho um espinho na carne, ou seja, é um problema seríssimo, que eu oro a Deus para Deus tirar da minha vida, mas Deus não tira. E eu orei, e Deus disse, não, você precisa viver com isso, para que você compreenda que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. E depois Paulo vai dizer que a fraqueza é dele e o poder é de Jesus. Então, o meu poder, diz Jesus, ou diz Deus para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa então na sua fraqueza. Pois bem, então o que não é o espinho na carne? O espinho na carne não é uma tentação, tá bom? Uma tentação é um desejo oriundo da nossa carne, um desejo oriundo das nossas más vontades, da nossa maldade, e que serve à satisfação do nosso querer, para que nós estejamos bem pelo bem em si mesmo, não nós estejamos bem para servir ao outro, mas nós estejamos bem pelo bem em si mesmo. E Satanás se utiliza disso para nos derrubar. Tiago vai dizer que toda tentação, ela vem dos desejos da nossa carne, da concupiscência. Essa palavra bonita significa desejo carnal, né? Da concupiscência. Concupiscência é desejo da carne, desejo do corpo. A tentação pela mulher do próximo, pelo marido do próximo, pelo carro do próximo, pelo dinheiro do próximo, pela grama do vizinho, pelo corpo do próximo, a tentação pela fama do próximo, a tentação pelas coisas do próximo. Então elas vêm e às vezes nos leva a quedas substanciais, porque nós fazemos aquilo que não devemos fazer para obter aquilo que nossa carne quer. É aí que Satanás obtém vitória sobre nós, porque nós desejamos e pecamos quando fazemos com que aquilo que é elemento do nosso desejo seja alcançado, e geralmente isso só vem pela via do pecado, da transgressão, da maldade, por aí vai. Espinho na carne não é tentação. Espinho na carne não é tentação. Por quê? Porque o espinho na carne não é produto do nosso desejo e nem vem para nos derrubar. O espinho na carne, então, depois eu vou dizer o que é espinho na carne, tá bom? Mas ele não é tentação. Então, é importante a gente saber diferenciar quais são nossas fraquezas que vêm para nos derrubar e quais são as nossas fraquezas que vêm para nos fortalecer. O espinho na carne vem para nos fortalecer. O que mais não é o espinho na carne, se ele não é uma tentação, o espinho na carne também não é produto do pecado. Eu posso, por exemplo, ter um grande problema que é produto do pecado. Eu posso ter um endividamento, que é produto do pecado. Eu posso ter um adoecimento, que é produto do pecado. Eu posso ter uma quebra numa relação com alguém que eu amo, produto do meu pecado. Essa relação pode ser, obviamente, com Deus também. Eu posso ter uma variedade de coisas que são consequências do meu pecado. Mas o espinho na carne não é consequência do meu pecado. Então, eu não tenho culpa por causa daquilo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está com uma carga aí de 10, 20, 30 quilos acima do peso. E esta pessoa não se corrige na sua alimentação, não paga o preço para dar uma caminhada, fazer um exercício físico, não está nem aí para isso. E essa pessoa infarta.
Bom, o infarto é um problema oriundo do seu pecado. É pecado, viu, gente? É pecado. Não cuidar do corpo é pecado. É pecado. Cuidado com isso. Então, o infarto é culpa sua, vamos dizer assim. É culpa minha, vamos dizer assim. Ou então eu vivo comendo açúcar e não quero ter diabetes. É impossível. Um dia vou pagar a conta. Ou então eu sou um fumante inveterado que quer morrer com 100 anos. Não vai morrer com 100 anos. Você vai morrer, por mais que o seu corpo foi estruturado para viver 100, você vai morrer com 70, com 80. E se chegar em 80, os últimos 10 vão ser infernais para a sua vida. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso é produto do seu pecado. Ou então eu tenho um casamento que está completamente destruído porque eu não dou atenção devida ao meu cônjuge. Ora, isso é produto do seu pecado. O espinho na carne não é produto do pecado. Você não tem culpa por carregar esta mazela. Então, vai diferenciando aí, que é para você saber discernir o que é o seu espinho na carne. Tá joia? Vamos lá, eu posso continuar dizendo o que o espinho na carne não é. Então, o espinho na carne não é tentação, o espinho na carne não é produto do pecado, o espinho da carne não é culpa sua, obviamente. O espinho na carne não é mandado por nenhuma outra condição humana. Pode ser, ele é mensageiro de Satanás para me esbofetear, mas é instrumento de Deus. Então, agora eu quero falar sobre o que é o espinho na carne e depois para que serve. Então, se o espinho na carne não é nada disso, se o espinho na carne não é pecado, não é culpa sua, se o espinho na carne não é tentação, se você não procurou, se você não busca e tal, vamos agora para o que o espinho na carne é. O espinho na carne é uma dor, é um sofrimento, é um problema. O espinho na carne é um problema seu. É um problema seu. Ele pode estar em qualquer categoria de problema. Ele pode ser um problema que te tente. Então, há muitas especulações, por exemplo, entre os teólogos para descobrirem qual era o espinho na carne de Paulo. Há pelo menos 3 especulações interessantes. Eu vou citar as 3 aqui, da mais consensual entre os teólogos para menos consensual. Então, é muito consensual que fosse um problema de coluna, talvez uma hérnia de disco, alguma coisa que Paulo sentia essa dor. E há quem especule que Paulo era corcunda. Então, talvez Paulo tivesse um problema de coluna seríssimo. E quem tem problema? Minha esposa tem hérnia de disco. Quando ela tem crise de hérnia de disco, eu fico com medo, porque realmente dói muito, ela diz. E ela fica inutilizada. Então, podia ser isso. Isso é um consenso entre alguns teólogos. Outro consenso é que podia ser uma catarata violenta, alguma coisa nos olhos, que Paulo fosse perdendo a visão. E isso para ele era muito ruim, porque ele era um escriba praticamente e precisava muito ler e escrever. Ele gastava muito tempo da sua vida nisso, e há quem diga isso. E há quem diga também que era tentação sexual. Tentação sexual. E neste campo há quem diga até que era uma tentação homoafetiva, já que Paulo não se casou, e é muito estranho para uma pessoa, nas condições de Paulo, não se casar, porque Paulo era fariseu, e fariseu não casado era mal visto, e por aí vai. Então, há várias teorias. Não importa o que foi. Não importa o que foi. Qual é o seu? Qual é a sua dor? Qual é a sua mazela? Qual é o seu problema que não é produto do seu pecado? Você não buscou? Você não tem culpa, consequentemente? Que você luta para se livrar disso, mas você não consegue? É outra coisa interessante que aqui identifica o espinho na carne. Você não consegue se livrar disso? Qual é o seu? Eu tenho na minha vida alguns problemas que eu identifico como espinho na carne. E eu digo, Senhor, para este eu não oro mais. Para este eu não oro mais.
mas eu não vou ceder a ele. Eu não vou me dobrar a ele. Mas não é culpa minha, não é produto do meu pecado, não é tentação, não é, mas não sai de mim. Não sai de mim. Então eu vou ter que conviver com ele. Então, espinho na carne é uma dor, uma angústia, um problema, seja de que ordem for, que você não o provocou, ele não é produto do seu pecado, ele não é culpa sua, e você não se livra dele. Então, vamos lá. Então, para que serve isso? Paulo diz, é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Bom, a primeira impressão, então, de Paulo, é que o espinho na carne era uma coisa enviada por Satanás para machucá-lo, para oprimi-lo, para esbofeteá-lo. Essa primeira coisa, essa primeira definição que ele diz aqui. É um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Não é. O próprio Paulo vai dizer que não é. Então, não é um mensageiro de Satanás para te esbofetear. Então, agora vamos lá, migrando do que é para o que serve, ou para o que serve o espinho na carne. Então, vamos lá. Paulo vai dizer aqui, ele desenvolve isso de maneira maravilhosa. Ele vai dizer que o espinho na carne serve para colocar Paulo no lugar de Paulo e Deus no lugar de Deus. Para que Paulo compreendesse que o que acontece na vida de Paulo, de inefável, daquilo que ele vai dizer no começo, no versículo 1, de glorioso, não tem a ver com Paulo, mas é graça de Deus. É para dizer a Paulo, meu filho, não se glorie nas coisas que eu ponho na sua vida de boas. Meu filho, não ache que o que você é, o que você tem, o que você pode, é porque você é a cara. É porque você é o cara. Meu filho, não se esqueça de que tudo que você é, tudo que você tem, é graça minha. Por isso eu vou deixar esse sinalzinho aí, alertando você o tempo todo de que eu estou contigo e de que tudo que acontece de bom na sua vida é pela minha graça. O espinho na carne serve para você não cair no pecado de Salomão, não cair no pecado de Davi, não cair no pecado de um dia dizer, alma, regala-te, porque agora você pode viver sem precisar mais trabalhar, como aquela parábola do homem que derrubou celeiros pequenos, construiu celeiros grandes para que ele vivesse em sossego eterno, e Jesus diz, louco, na parábola, hoje pedirão a sua alma, e aí, o que você criou, o que você armazenou, o que você tem, serve para quê? O espinho na carne serve como um sensor concreto, que vai me fazer lembrar que Deus é o grande Senhor da glória, que Deus é o dono do mérito, que Deus é quem me põe de pé, que Deus é quem me exalta, que tudo que eu vivi, que tudo que eu usufruo, que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, que tudo que eu significo, não é mérito meu, é mérito do Senhor, porque por mim eu já tinha caído por causa desse espinho na carne. Inclusive, eu só estou de pé com esse espinho na carne porque o Senhor me sustenta. Eu lembro, e vou contar uma história aqui muito interessante, de um assessor, ex-assessor de Dom Helder Câmara, que viveu com Dom Helder Câmara pelo menos 40 anos, de 70, ele viveu com Dom Helder Câmara de 1965 até praticamente a morte de Dom Helder Câmara em 99. Então viveu muitos anos com Dom Helder Câmara, 30 e poucos anos com Dom Helder Câmara. Quando Dom Helder veio para aqui, para o Recife, em 64, em 65 esse meu amigo estava em Roma estudando, fazendo seu doutoramento em teologia. Dom Helder o descobriu lá, trouxe para cá e ele foi assessor de Dom Helder o resto da vida. Então ele conhece muito de Dom Helder e ele conta muitas histórias para mim de Dom Helder. E uma delas foi que um dia,
num mega evento de proporção global, Dom Helder era, junto com Madre Teresa de Calcutá, as duas figuras principais. Imagina um auditório com Dom Helder e Madre Teresa de Calcutá. Pois bem. E aí chegou a hora de Dom Helder falar. E o pessoal apresentou Dom Helder, e ele estava sentado com ela, e ele foi passando no meio do auditório. O pessoal pegou Dom Helder e fez Dom Helder passar no corredor, no meio do auditório, para que todo mundo tivesse condição de vê-lo com mais facilidade, um auditório com 5.000 pessoas, e ele foi passando e o povo em pé aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Ele subiu no palco e o povo continuou aplaudindo, e ele foi aplaudido de pé por 5 minutos. E ele fazia o gesto para o povo parar os aplausos para ele começar a falar, e ele não conseguia porque o povo aplaudia. Dom Helder, apesar de Madre Teresa ter sido uma figura de grande envergadura, Dom Helder foi mais. É só no Brasil que Madre Teresa é maior do que Dom Helder. No mundo todo, Dom Helder é maior, teve mais expressão do que Madre Teresa, apesar dos dois serem gigantes. Pois bem, ele falou, quando o povo parou de aplaudir, voltou e sentou do lado dela. E ela perguntou a ele: Dom, como é que o senhor lida com isso? Onde o senhor chega, a mídia para, a imprensa chega. O senhor é um homem que, quando abre a boca, o mundo escuta. Quando o senhor vai falar, todo mundo te exalta. Como é que o senhor lida com isso? Isso não te exalta, isso não te ensoberbece, isso não te vangloria, não te engrandece? Ele disse: não, madre, eu tenho uma estratégia. Eu me lembro de quando Jesus estava entrando em Jerusalém, e o povo fez essa mesma festa que fez agora, quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E aí eu penso, eu sou o jumentinho que conduzia Jesus. Então, quando o povo começa a aplaudir, 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 eu fico me lembrando, você é apenas o jumentinho de Jesus. Esse aplauso não é seu, esse aplauso é de Jesus. Você é apenas o jumentinho de Jesus, o jumentinho de Jesus, o jumentinho de Jesus, o jumentinho de Jesus. Então, este homem, ele sabia das suas fraquezas. Tanto é que Dom Helder fazia uma vigília todo dia. Eu me reúno na casa de Dom Helder uma vez por mês com alguns pastores e padre. E a gente conhece muitas histórias dele. Ele fazia vigília todo dia. E na vigília, ele se lembrava de quem ele de verdade era. E uma coisa que estava muito clara para Dom Helder, principalmente na terceira fase da sua vida, é que ele era apenas o jumentinho de Jesus. Qual era o grande espinho na carne de Dom Helder? Certamente era esse glamour que o cercava, certamente. E como ele resolve esse espinho na carne? Colocando-se no seu lugar e Deus no lugar de Deus. Então, qual foi a imagem que Dom Helder criou para resolver o problema de não se vangloriar, conhecendo-se ele mesmo, se autoconhecendo, se auto-enxergando, se vendo como o jumentinho que conduz Jesus? Então, eu não sou nada, eu sou apenas o condutor de Jesus. E o que vier é produto do mérito de Jesus, não do meu mérito. O espinho na carne serve para isso, para colocar você no seu lugar e Deus no lugar de Deus, e você nunca querer tomar o lugar de Deus. Esse foi o grande erro de Satanás. Este foi o grande erro de Salomão. Foi o grande erro de Davi. Este é o grande erro de grandes homens, de grandes mulheres, que um dia caem porque sobem demais. É o erro de Ícaro, lá aquele mito lá de Ícaro, que ele gostou de voar, se encantou com o sol, chegou perto do sol e o calor do sol derreteu a cola das penas e ele caiu, despencou e morreu. O espinho na carne não é uma tentação, o espinho na carne não é um pecado, o espinho na carne não é culpa sua, o espinho na carne possivelmente não vai sair, mas o espinho da carne é um sensor de Deus para que você nunca se esqueça quem é quem no jogo do bicho. Você é você,
Deus é Deus. Se o espinho na carne cumprir essa serventia, Deus continuará te usando, Deus continuará me exaltando, Deus continuará sendo grande através da sua e da minha vida, mas Deus nunca perderá o seu lugar e eu nunca entrarei em combate com Deus querendo a glória de Deus. No dia que você quiser a glória de Deus, você está perdido. E é para isso que serve o espinho na carne. Bem-aventuradas as pessoas que identificam os seus espinhos na carne e que colocam este espinho na carne neste lugar. Não no lugar da tentação meramente. É mais do que isso. Não no lugar da provação meramente. É mais do que isso. Não no lugar da culpa. Não tem nada a ver com isso. Não no lugar de um mensageiro de Satanás. Também não é isso. Mas o espinho na carne é o sensor que Deus deixa estar sobre minha vida para que eu nunca queira o maior de todos os pecados, que é o pecado de Adão e Eva, que é tomar o lugar de Deus, deixar que o holofote seja meu, botar a glória para mim. Se você identifica um espinho na carne seu, você se torna um gigante. Muitas pessoas, quase todas, não têm essa capacidade de discernimento. Isso é de uma capacidade fina de discernimento. É muito raro você achar uma pessoa que saiba discernir qual é o seu espinho na carne. Paulo soube. Inclusive nem quis dizer, porque não precisa ser dito. Você nem precisa confessar para ninguém qual é o seu espinho na carne. Você não precisa levar para o seu psicólogo, você não precisa dizer ao seu melhor amigo. Guarda só para você. Isso é de natureza extremamente íntima entre você e Deus. Contanto que você saiba para que ele serve. Não se esqueça, você é apenas um homem. Não se esqueça, você é apenas uma mulher. E quem está te fazendo se lembrar disso, talvez seja o seu espinho na carne. Identifica isso. Ele pode se transformar no seu maior aliado, ao invés de se transformar em algo que pode te derrubar, tá bom? Então vamos encerrar agora e a gente encerra orando para que Deus nos ajude a identificar os nossos espinhos na carne e nos ajude a aprendermos a conviver com Ele. E nesta oração a gente vai colocar também o pedido de Josicleide, que vai fazer uma prova no dia 19, e Josicleide, certamente nós iremos orar por você agora, tá bom? Todos nós juntos, você que está na Dimensão FM 98.1, você que está por aqui, por algum canal de YouTube ou Facebook, vamos orar comigo agora. Pai, nos ajuda a ter esse nível de discernimento e identificar qual é o nosso ou quais são os nossos espinhos na carne, para que ele sirva como sensor da presença da sua graça constante em nossas vidas. Peço também por Josicleide, que o Senhor abençoe sua filha, que neste concurso ela se vá bem e que tudo que for mérito dela, ela possa alcançar. Dê a ela paz, serenidade, sossego na hora de realizar a prova, um dia feliz e tranquilo antes da prova, para que ela chegue lá plena, para se lembrar de tudo que estudou, para ter discernimento quando não tiver certeza, para ir nas respostas mais certas, para que o Senhor abençoe sua filha segundo o seu esforço. É nossa oração. Também oramos e não podemos parar de orar pelos nossos irmãos e irmãs gaúchas, que estão agora sob a maior provação coletiva, talvez, da história de suas vidas. Então, Pai, seja com aquele povo, tenha misericórdia, que as águas baixem, que a ajuda chegue, que a vida seja recomposta, que os que estão desaparecidos apareçam com vida e que os entes queridos dos que morreram recebam um conforto sobrenatural e especial do Senhor,
que os homens que detêm poder sejam sábios e que estas tragédias não se repitam em nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.